Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Age Conecta, edição especial Ecossistema Empreendedor de Porto Alegre, comemorativo à Semana Municipal do Jovem Empreendedor. Eu sou Victor Abes, fundador, CEO da Estúdio ProHub, conselheiro da Age. Queria agradecer ao presidente do conselho e amigo William Assis pelo convite e pela indicação dessas ilustres figuras que estão aqui conosco hoje, gênios, parceiros e que vão trocar uma ideia com a gente sobre empreendedorismo na capital. Eu estou aqui com o vereador de Porto Alegre, Ramiro Rosário, filiado ao PSDB, eleito vereador em 2016, reeleito em 2020 e, entre tantas outras coisas, ele foi o criador das 7 medidas de auxílio aos empreendedores de Porto Alegre. Isso com muito carinho a todos, tenho certeza que todos recebem isso muito bem. Ou seja, ele se importa com a classe, né, Ramiro? Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Vitor, obrigado, Márcio. Prazer estar aqui, podendo bater um papo com quem paga a conta, quem movimenta essa coisa toda. É verdade, é verdade. Então, o pessoal, quando costuma vir aqui, começa a apresentar e diz, esse é o dono da ProHub. Não, eu sou o cara que paga as contas aqui, prazer, seja bem-vindo. E junto conosco nessa mesa também, ele, um cara querido, um cara que eu admiro demais, me espelho como empresário, como pessoa. Márcio Spagnolo, ele é empreendedor, investidor nos segmentos de eventos, educação corporativa e tecnologia. Em 2002, fundou a Profissionais S.A., empresa líder no segmento de palestras de alto impacto. Em 2021, foi CEO do Grupo Farani, onde desenvolveu estratégias comerciais, liderou negociações de sociedade e avaliou investidas no Shark Tank temporada 6. Em 2022, lançou o primeiro hub brasileiro de inovação e tecnologia para o setor de eventos e hoje atua como CEO da Profissionais S.A., Chairman na Eventec e é host no podcast Vida de PJ, o melhor podcast de empreendedorismo que descasca abacaxis do empresário. Seja muito bem-vindo, meu caro! Depois dessa apresentação, né? Vitor, um prazer estar aqui contigo, um prazer estar aqui com o Ramiro. Eu me orgulho muito de ser teu amigo, teu parceiro de negócio também aqui. Me orgulho muito do Vida de PJ estar aqui no Estúdio ProHub, que é, sem dúvida alguma, o melhor estúdio do Rio Grande do Sul. E queremos que seja do Brasil em seguida, né? E dividir a mesa com o Ramiro, que é alguém que atua na área da política. Eu não gosto de chamar de político, mas alguém que atua na área da política, porque esse é o meio, não é o fim. Então o Ramiro usa desse meio para ajudar nós, uma classe que não só movimenta a economia, mas movimenta e traz uma equidade social absurda para as famílias que estão hoje nas empresas que a gente atua. Quando eu sempre gosto de trazer que razão social da empresa não é à toa, razão social é porque a gente tem uma razão social de servir a sociedade. Exato. E Ramiro, me orgulha muito conhecer você hoje presencialmente aqui, mas conhecer o teu trabalho que para uma classe que sofre muito, mas que se orgulha de sofrer também, porque tipo assim, a gente, desculpa com todo o tempo, a gente se ferra, mas a gente se ferra feliz, né? Verdade. Porque a gente gosta desse desafio, né? Então, Ramiro, para mim é um prazer. Cara, que a gente possa trocar muita ideia aqui hoje. Prazer todo meu. E tu já pegou um gancho aqui muito legal, Márcio, porque nós tivemos agora, como bom parlamento, sempre se tem aqueles períodos de homenagem, né? Sim. Como gostam, né? De homenagem disso, moção daquilo. Agora nós tivemos 1º de maio, aí foi feriado, né? As sessões em Porto Alegre são segundas e quartas, daí na quarta-feira nós tivemos, cada vereador poderia levar um homenageado pelo Dia do Trabalho. Então teve lá, os vereadores legitimamente levaram funcionários, teve pessoal muito bacana, até escolheu a senhora da limpeza lá da Câmara. Pô, show de bola, muito, muito interessante. Teve vereador que levou sindicalista, né? Não sei se é trabalhador propriamente dito, mas estava lá sindicalista. E, cara, eu quis levar alguém que tivesse essa pegada, essa visão. Convidei o Nino. O Nino começou como garçom, depois ele abriu seu próprio restaurante lá no 4º Distrito, em Porto Alegre. E essa foi a minha fala. Eu disse, Nino, além de tu buscar, cara, através do teu trabalho, do teu dom, da tua vocação, o sustento para a tua própria família, tu gera oportunidade para mais 10 famílias. Né? São 10 pessoas que são empregadas no restaurante do Nino. Então, tu vê o quanto isso repercute, né? A gente fala de trabalho, trabalhador, e às vezes alguns fazem
dissociação. Não, parece que uma coisa é o empresário, o empreendedor, e outra coisa é o trabalhador. Pô, que é mais trabalhador que o empreendedor, que é o primeiro a chegar, o último a sair muitas vezes, é o cara que está lá preocupado em pagar as contas, o cara que está preocupado lá em pagar a quantidade absurda de imposto e que poucas vezes recebe também o retorno que se espera, né, dos órgãos públicos, dos governos, para poder fazer o seu negócio. E, além de tudo isso, ele gera oportunidade e dignidade para outras famílias, para outras pessoas. Então, esse cara é um herói do Brasil, né? O empreendedor é um herói brasileiro. Por isso que eu fico tão feliz de estar aqui. Tu já empreendeu? Já empreendeu, Ramiro? Nunca. Cara, é interessante isso. Eu nunca empreendi. Sempre tive uma admiração muito grande por familiares que são empreendedores. Acompanhei. Mas eu entrei muito cedo. Comecei a trabalhar muito cedo no escritório de advocacia. Sim. E fiz a parte do direito, depois continuei no escritório. E aí ingressei nessa loucura da vida pública, né? Que também era algo que me chamava muita atenção. Sempre gostei desde criança. Gostava daquele período de campanha eleitoral, tal. Não tenho ninguém na família envolvido com política. E eu digo, algum gene que veio errado aí, alguma pancada na cabeça que eu acabei tendo e que me desenvolveu para essa área. Mas eu reconheço, eu estou do outro lado do balcão, eu estou no serviço público hoje, dá para se dizer assim, no meio político, né? E eu sou um cara muito prático. Eu para mim, a matemática não tem ideologia, né? Quando a conta não fecha, cara. Se tu não valoriza quem empreende, quem gera emprego e renda, quem paga a conta efetivamente do serviço público, né? Se tu não faz com que a gente busque um Estado menor, né? Que não tenha um inchaço estatal, de repassar serviços de espaços públicos para a gestão da iniciativa privada, isso para mim não é mais uma questão ideológica, é uma questão prática. Não tem como funcionar da forma como está, como o Estado brasileiro se organizou, como a máquina pública se organizou. Então, a gente precisa, sim, estar também do outro lado do balcão, né? Tem vários, felizmente hoje, tem vários parlamentares em todas as esferas que também têm essa pegada, né? De tirar o peso do Estado da mão, de cima de quem empreende, do cidadão comum, enfim. E essa experiência tem sido muito interessante e, com isso, eu me aproximei muito, né, dos empreendedores, né? Eu acabei aprendendo muito com os empreendedores também, bebendo da fonte, não querendo saber tudo, né? Porque o político, quando tem ideias mirabolantes, não, vamos salvar o empreendedor, vamos fazer um negócio aqui que é extraordinário e tal. Normalmente vai dar bobagem ali na frente, né? Político inventando moda dá muito problema. Então, por isso que eu aprendi muito, me aproximei de muitas entidades também que são representativas de diversos ramos do setor produtivo, e a gente bebe do conhecimento da turma que está lá na ponta e buscamos reverberar, né? Ser uma voz realmente e com muita tranquilidade. Assim, o pessoal fala, é lobby, né? Vamos lá, vou me reunir com o Sinduscom, né, para tratar de plano diretor. É óbvio que eu vou me reunir com o Sinduscom. É óbvio, o Sinduscom... mas o Sinduscom tem interesse. O Sinduscom tem interesse na construção civil, eles querem flexibilizar índices construtivos, construir arranha-céus na cidade. Cara, eu vou ouvir quem lida com o ramo, vou ouvir quem faz a coisa acontecer. Né? E não tenho nenhum preconceito com isso, e pelo contrário, eu aprendo muito com isso. E eu só vou trazer um ponto que tu disse que não atua como empreendedor ainda, mas empreendedorismo também é um comportamento, né? Então, muito do que o Ramiro, enquanto atuante na área política, ele tem alguns comportamentos de empreendedor. Por exemplo, o risco, tu trabalha com risco o dia inteiro, seja do que tu fala ou do que tu faz dentro da política. O relacionamento, porque um empreendedor sem relacionamento hoje ele não consegue, dificilmente ele consegue chegar longe, e principalmente essa instabilidade, né? Porque essa instabilidade tanto emocional quanto instabilidade política, econômica que a gente tem no Brasil faz com que tu tenha que desenvolver alguns outros comportamentos que te aproximam muito da gente. Porque, eu sempre digo pro Vitor assim, a gente começa o dia 1º sem saber como vai ser o dia 30. Sim. Né? Tu também começa o dia 1º. Isso com certeza. Todo dia é um 7-1, né? Todo dia. Todo dia é diferente, cara. E na época, e aí tem uma diferença bacana do legislativo e do executivo, né? Da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, tratando de cidade. Que eu tive a oportunidade de ser secretário de Serviços Urbanos também, né? Que foi... 2016, né? 17 a 20. Foi uma baita experiência, foi extraordinário.
né? Deixamos legados importantes para a cidade, desde a desestatização, a parceria público-privada da iluminação pública, que modernizou 100% da cidade para LED, né? O combate à corrupção, que era gigantesco dentro da estrutura de zeladoria da cidade, DMLU, Departamento de Esgoto Pluvial, aquela confusão toda, limpeza de boca de lobo em rua que não tem boca de lobo. A gente fez uma limpa na prefeitura, fui ameaçado de morte, tive que andar com brigadiano junto por um período de tempo, minha mulher teve que mudar a rotina dela, foi um período bem conturbado, mas a gente deixou legados importantes e é bem isso, né? Todo dia era uma coisa diferente, era uma loucura, e a gente lidava muito também com os fornecedores, os prestadores de serviço. E assim como em toda área, tem os picareta, tem os bandidos e tem também muita gente boa que está lá tentando sobreviver também, né? E o cara que é fornecedor, prestador de serviço do serviço público, meu amigo, se o cara é correto, cara, esse cara sofre também pra caçamba. Porque recebe 90 dias, e aí não tem fluxo de caixa. Sim. Aí para o serviço, para a obra, não consegue pagar. Então a gente conseguiu, dentro da máquina pública também, nesse microcosmos ali de relacionamento com os fornecedores, foi muito interessante porque a gente buscou ferramentas internas da prefeitura para tentar também agilizar, né? Então, coisas muito básicas. Tu tens lá um apontamento num pagamento. Vamos lá, uma fatura de 100 mil reais. 20 mil reais o fiscal disse que não é devido. Cara, paga os 80 mil e discute os 20 mil. Libera os 80 mil para o cara. Antes não, antes o cara retinha toda a fatura, os 100 mil, e isso facilita a corrupção também, né? Porque chega lá o Vitor ali, Ramiro, tá aqui, mas os 20 mil a gente conversa depois, 80. Não, mas eu vou reter os 100 mil aqui. Forçando, vendendo a dificuldade para vender a facilidade, né? Gerando dificuldade para vender a facilidade. Então, é o tipo de coisa que a gente buscou também internamente fazer. Foi um baita aprendizado, foi muito interessante. E de tédio a gente não morria, não. Mas o legislativo e o executivo estão bem alinhados nesse sentido da iniciativa privada, porque a gente tem parcerias, né, de público-privadas da prefeitura, as coisas estão funcionando, a cidade está mais bonita, é visível o quanto as empresas estão apoiando os espaços e a gente tem movimentos muito melhores, uma cidade hoje muito mais viva aos finais de semana, trazendo grandes eventos internacionais, inclusive o South Summit, né, veio para Porto Alegre, e aí eu... repito, o vice-prefeito Ricardo, onde ele disse que já existia, né, uma fagulha grande de inovação e empreendedorismo dentro da capital. A gente tem o Tecnopuc, excelentes apoiadores, e quando surgiu a oportunidade, né, desse grupo espanhol e a prefeitura entrou na luta para trazer para cá esse evento, aquilo explodiu de uma forma. Então o primeiro evento foi gigante, o segundo foi maior ainda, muito mais bem organizado, gente do mundo inteiro vindo para Porto Alegre. Então Porto Alegre hoje respira empreendedorismo, respira inovação. E eu queria entender como é que está partindo por parte da prefeitura incentivos, né, que possam fomentar e ajudar essa galera hoje que está vivendo nesse ecossistema aí. Eu acho que primeiro é importante reforçar aqui, talvez nem todos lembrem, né? Eu acho que a virada de chave de Porto Alegre foi, na minha avaliação, o Pacto Alegre. O Pacto Alegre foi uma medida que uniu o poder público, uniu as nossas universidades, uniu as entidades, os empreendedores da cidade, numa mesa, e chegou a dizer, olha, vamos parar de cada um puxar, remar para um lado, vamos remar todo mundo junto, porque Porto Alegre sempre teve muito isso também, né? O gaúcho, né? O gaúcho, né? A grenalização, a briga, e cada... Não, o meu é melhor que o teu, e... Polarização de todo jeito. Né? E quando Porto Alegre chegou num nível de amadurecimento, e acredito eu por ter chegado ao fundo do poço, porque era uma cidade que não tinha mais, não pagava suas contas, uma cidade que estava feia, destruída, as pessoas saindo daqui, não tinha essa visão também do empreendedor ser a verdadeira locomotiva, o verdadeiro parceiro da cidade, né? O empreendedor era visto muitas vezes como inimigo. Então, quando tu senta todo mundo numa mesa, né, e aqui mesa não só no sentido figurado, literalmente também, né, para discutir medidas para a cidade no curto, médio e longo prazo, isso foi sensacional. Eu acho que esse
que foi o virar da chave em Porto Alegre, que proporcionou que nós tivéssemos uma série de outras medidas, uma série de outras ações, que aí inclui o South Summit, inclui a revitalização do Centro Histórico, o 4º Distrito, inclui as medidas de redução de impostos, né, uma visão mais liberal dentro do espírito público, realmente, no lidar com as coisas no dia a dia da cidade. E Porto Alegre tem essa vocação de ser uma cidade de serviços, é uma cidade que tem vários hubs interessantíssimos, como o hub de saúde, né, nós temos talvez aí os melhores hospitais, ou pelo menos o melhor conjunto de hospitais da América Latina. Né? Pô, tem gente que vem dos Estados Unidos aqui fazer tratamento de câncer de pulmão, por exemplo, né? E isso é uma coisa a ser explorada comercialmente também, né? Pela visão empreendedora. Né? Tanto é que a gente pode analisar hoje ali, se nós pegarmos o trecho da Ipiranga, né? Da Avenida Ipiranga, da PUC, aí tem o Hospital de Clínicas, aí tu tem ali o MedMax, tu tem o Ernesto Dornelles, tu tens ali um hub de prédios novos, inclusive com consultórios médicos e tudo mais, que é algo interessantíssimo, que é o aproveitamento dessa vocação através do empreendedorismo. Isso se traduz também em outras situações, como eventos, né? Porto Alegre é uma cidade de eventos, Porto Alegre gosta de evento, gosta de rua, sempre foi muito da nossa tradição, desde coisas mais consagradas, como Feira do Livro e tudo mais, né? Até novos eventos agora que estão acontecendo, South Summit, São Patrício, né? Carnaval de rua, enfim, coisas que a gente vê que as pessoas gostam de estar na rua. Porto Alegrense tem muito isso, né? Talvez seja um pouco do nosso inverno, né? Gurizada sempre quer ir para a rua, né? Curtir lá, quando sai um solzinho, já vai pegar uma bergamota e um chimarrão e vai para a praça, vai para o parque. E isso tem que ser aproveitado também na parte de eventos e atrair cada vez mais os olhares aí do Brasil, do mundo para cá. E acho que tem um ponto também, complementando aqui o Ramiro, Porto Alegre já é uma referência para o nosso estado em relação à saúde. Então vem muita gente, vem vários ônibus do interior para se tratar aqui, né? Eu tive acesso a um pouco da logística do Hospital de Clínicas, de como que as pessoas vêm se tratar aqui e tal. E como é legal a referência que o Hospital de Clínicas trata esse pessoal e o quanto existe um perímetro em torno dessas pessoas que vêm para cá de suporte. Mas eu quero só fazer uma alusão a isso porque o ecossistema maduro que tem em Porto Alegre hoje para inovação e empreendedorismo, ele pode tranquilamente ser a sustentação para o resto do estado. Eu sou natural de Santiago, Ramiro. Tá? Opa! Santiago do Boqueirão. O meu sotaque ainda não saiu, então ele geralmente é marcante. E o que acontece? Ele traz ovelha de vez em quando? Traz umas paletas. E aí o que acontece? Essas cidades com menor população, elas precisam de um apoio, de uma sustentação para a inovação, que sozinhos não vai ser mais difícil. Então, Porto Alegre tem Caldeira, Tecnopuc, Tecnocinos, né? Todos esses parques tecnológicos, esses parques de inovação, e agora a gente já está consolidado. O South Summit foi um dos pontos que talvez elevou régua ao Porto Alegre, com toda certeza, mas agora acho que a grande tarefa nossa aqui é como escorrer isso para o Rio Grande do Sul ao ponto de a gente retomar uma liderança no empreendedorismo que a gente perdeu muito tempo por esse bairrismo. Esse bairrismo aí, que tem uma piada que diz assim, o carioca, o paulista e o gaúcho, né? Tem uma mesa de negociação, o paulista diz, tá, quanto que eu ganho nesse negócio? O carioca diz, quanto que a gente ganha? E o gaúcho diz, quanto que tu vai ganhar? É muito disso. Então, assim, a gente tem muito essa cultura de, tá bom, por que o cara não pode ganhar junto comigo, né? E eu acho que a gente perdeu muito a liderança do empreendedorismo no Brasil por causa disso, né? Acho que a gente está retomando agora, Santa Catarina está voando, mas acho que agora um papel nosso enquanto porto-alegrense, enquanto time de inovação e empreendedorismo em Porto Alegre traz o estado, porque tem uma força no nosso estado absurda, gente. Tem muita gente. Santa Maria, um puta polo de formação de pessoas. Não tem uma indústria lá para trazer essas pessoas. Então o que a gente faz? Leva serviço. Como que a gente leva a tecnologia para lá? Como que a gente faz tornar um escritório de prestação de serviço em nível Brasil, uma fintech, né, uma edtech e tal? Esse é o caminho para o nosso estado voltar a recuperar assim, a liderança no Brasil. São Paulo, com certeza, é o maior polo e tal. Mas, cara, quando eu tive à frente como do Grupo Farani, da Camila Farani, eu comecei a ter interface com grandes grupos empresariais. E o que eu senti? Cara, a gente não perde nada para eles. Ah, com certeza. Se tu for para uma mesa de negociação, tu sente que nós temos sim um poder de negociação, um poder de condução, um poder de relacionamento que pode sim alcançar o nível mais forte do Brasil. Então,
A gente tem esse complexo de cachorro, às vezes. Não, porque o pessoal de São Paulo é muito bom, o pessoal do Rio de Janeiro é muito bom. Nas grandes empresas do país, né, não é raro, pelo contrário, é muito comum nós encontrarmos gaúchos em posições de comando, Liderança. de destaque, né, CEO, diretores, enfim. E eu acho que isso é muito da nossa, da formação mesmo do nosso povo. Agora, o problema é que a gente não consegue reter o talento aqui, né? E é isso que está mudando. Né? Eu vejo agora, em 2016, Porto Alegre era a 15ª cidade do país no ranking de liberdade para empreender, amiga do empreendedor. Né? Depois, já em 2020, já estava em 7º lugar. E agora está em primeiro. Né? Tu vê, poxa, de 2017, de 15º, né? Agora nós estamos em 2023 para primeiro lugar. Né? Nesses anos, nós conseguimos fazer uma guinada bem interessante na cidade. Né? E isso demonstra, sinaliza para o Brasil, olha, venham investir em Porto Alegre. E precisava começar pela máquina pública. Também, né, tu não tens como ter um governo amigo do empreendedor ou que facilite a vida do empreendedor se ele não faz o dever de casa. Então, era necessário, né, buscar o equilíbrio das contas, diminuir despesas, fazer as reformas internas do funcionalismo público e por aí vai, para aí sim poder dizer, olha, nós estamos arrumando a nossa casa, nós queremos facilitar a vida de quem empreende aqui também, vem empreender. E quem já está aqui, que tenha facilidade de continuar crescendo, gerando seu negócio, né, e buscando a dignidade através do trabalho. Então, acho que isso é uma mudança de mentalidade muito interessante que está consolidada já hoje na cidade. O 4º Distrito também talvez seja um símbolo disso. Ele é um dos motores, mas ele é um símbolo, né, da cidade do futuro, porque eu costumo dizer que toda grande cidade no mundo que conseguiu fazer o dever de casa e revitalizou o seu antigo distrito portuário ou industrial, isso irradiou desenvolvimento para a cidade por completo. Se fala muito do 22 Arroba em Barcelona, há outros exemplos, próprio Washington, Londres e por aí vai. E, cara, o 4º Distrito era um ambiente de inovação lá um século atrás. Né? Aquelas chaminés, né? Uma região, para quem não conhece Porto Alegre, não sabe, ou que é de Porto Alegre e ouve falar do 4º Distrito, não tem nem ideia o que é o 4º Distrito, muitas vezes. Né? São 5 bairros. Pega o Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Vila Farrapos. Né? Aquela tripa que vem lá da arena até a rodoviária. E ali era onde o berço da industrialização da cidade. Né? Grandes empreendimentos, grandes estabelecimentos saíram dali para o mundo. Gerdau, a Renner, a Neugebauer e tantos outros, né? De grandes fábricas de máquinas também, enfim, de tudo que tinha ali. Né? O meu avô paterno era operário na Fiatesse, né? Que era uma grande empresa de tecelagem, né? De tecidos, por aí vai. E, cara, o 4º Distrito já tinha essa vocação. Aí nós tivemos um problema gravíssimo, na minha avaliação, na história do Brasil, que foi o processo de desindustrialização das grandes cidades. Né? E isso tem vários fatores. Havia uma pressão, o Beautiful People lá falava, polui a cidade, né? Vamos fazer com que se tenha outro tipo na região metropolitana, vamos colocar. O fator do transporte também complica muito, porque é um país que gira sobre rodas, então encarece, né? Enfim, nós tivemos vários problemas de não conseguir fazer mais com que as cidades continuassem com as suas indústrias. E aí se criou vazios urbanos, espaços urbanos que deixaram de ter gente vivendo, né? As indústrias saíram, as pessoas saíram, e aí, obviamente, acabou acontecendo a ocupação desses espaços pelo crime, pelo tráfico de drogas, pela prostituição, como o 4º Distrito, infelizmente, ficou conhecido. Uhum. E aí, eu que sou lá da região, cara, eu tenho com 37 anos, embora os cabelos grisalhos, desde cedo eu ouvia falar do processo de revitalização do 4º Distrito. Os grandes projetos, os grandes planos, todos governamentais. Todas as gestões passaram e fizeram estudos, consultorias e por aí vai. Como é que a coisa aconteceu? Pela mão da iniciativa privada. Foi, talvez, pelos preços dos imóveis serem muito mais baixos ali, espaços de indústria criativa, tecnologia, galerias de arte, escritórios de arquitetura foram para lá. As cervejarias já estavam lá e aí tiveram uma grande sacada, abriram suas portas às suas fábricas, a Síria que me respondeu, e abriram as suas fábricas
para transformar em brewpubs e tudo mais, e aí tu criou um ambiente muito interessante, porque as pessoas estavam trabalhando na região, queriam ficar perto do trabalho, foram na cervejaria, gostaram, já chamaram os amigos, e aí o poder público veio a reboque. Né? Então, todos aqueles estudos, todas aquelas teses que tinham sobre revitalização urbana e tal, ela aconteceu através da mão dos empreendedores, da iniciativa privada. Foi a turma que teve a coragem de ir para lá, quem já estava lá teve a coragem de inovar, e aí, o poder público veio a reboque e disse, não, então vamos dar incentivo para esse cara. O cara que quiser fazer inovação lá, vamos reduzir o ISS, IPTU e por aí vai. Pois é, mas aí eu pergunto para os dois, pensando que a gente está conversando com a galera que talvez esteja pensando em empreender, vai empreender pela primeira vez, o pessoal jovem de Porto Alegre, esses parques tecnológicos, o próprio quarto distrito, eles oferecem que tipo de vantagem para quem está iniciando um negócio agora? Se também oferece algum tipo de vantagem competitiva e se ainda é possível, porque eu vejo normalmente nesses parques tecnológicos, principalmente, empresas que já se consolidaram, que já possuem altos faturamentos, né, que já tem um nome no mercado. Existe uma oportunidade para quem está começando uma startup agora, sua empresa agora, e quais as vantagens que essas empresas têm nesses espaços? Acho que o ponto, eu gostaria de fazer uma divisão aqui, né, na tua pergunta, como que era o empreendedorismo há 10, 15 anos atrás e como que é o empreendedorismo hoje, tá? O conceito de startup, ele vem muito para trazer a importância de tu escalar rápido, mas nem todo negócio é escalável. Acho que esse é um primeiro ponto. O Tecnopuc, o Caldeira são exemplos disso, porque eles oferecem mentorias e instrução para os empreendedores. As empresas não morrem hoje porque falta caixa, falta dinheiro e tal. Morre por falta de competência, por falta de estudo, ou até ignorância do empreendedor em relação a quais são os princípios do empreendedorismo. O cara tem que entender de fluxo de caixa, de marketing, de vendas, né? Principalmente de vendas, eu sempre trago isso, cara. Mas eu fui gerente financeiro. Cara, isso não prova nada que tu pode empreender. Eu acho que esse é o X da questão. E esses parques, eu acho que o grande papel deles é sustentar tecnicamente o empreendedor começar a entender o que é, onde ele vai se enfiar. Porque antes, e aí eu venho do interior, no interior tu via uma padaria dando certo. O que o cara faz? Vou abrir uma padaria também. Por que tem tanta farmácia pequena no interior? Porque o pessoal via uma farmácia dando dinheiro, eu vou abrir uma farmácia. E agora, dois grandes empresas do Rio Grande do Sul estão tomando conta das farmácias porque viram que não é um negócio que ele tem que ser escalável. Mas as farmácias as pequenas não conseguem se manter. Mas eu quero trazer a pauta aqui para a importância do estudo tem uma frase do Thiago Concer que diz assim: me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário. E eu diria outra coisa: me mostre um empreendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro um cara milionário. Empreendedorismo não é mais só feeling, é estudo. E eu acho que os parques tecnológicos estão trazendo isso para as pessoas. Mentorias, aceleração. Então hoje, por exemplo, no Tecnopuc tem o Startup Garage. Eu tenho uma ideia, eu vou lá, eles ficam 3 meses me mentorando, de graça. Como que é o teu MVP? Valida o teu MVP. Tecnologia, não precisa. Então tu sai dali já com o teu modelo de negócio pronto para te testar. Isso não quer dizer que tu vai dar certo, vai dizer que tu tem um princípio, uma ideia. E aí a gente vem para o grande problema do brasileiro hoje, que é: eu quero empreender porque eu quero a liberdade financeira, eu quero a liberdade de tempo, o que não existe. Que não existe. Né? Isso não existe. E aí ele vai e ele começa: opa, mas não é bem assim. Não é bem assim. Mas assim, gente, eu queria compartilhar aqui para quem quer empreender que não tem coisa mais satisfatória de que tu ver famílias que estão no teu entorno receberem, estarem felizes em estar contigo. Hoje eu estava falando no perfil da minha empresa, eu tenho pessoas de 20 a 35 anos. A maioria deles estão em fase de transição, ou seja, ou ele está em transição na questão de relacionamento, ou filhos, ou ele está em transição em equilíbrio financeiro, ou tem uma questão familiar, ou casa, alguma coisa nesse sentido. Quando eu vejo alguém conquistando alguma coisa pelo trabalho que ele fez ali, cara, não é o dinheiro, entendeu? O cara disse assim: Márcio, muito obrigado, comprei minha casa. Tu tem uma responsabilidade absurda para com a sociedade que é fantástica. Isso abastece o empreendedor. Então, para quem está pensando em fazer aqui, primeira coisa, não é sobre você só, é sobre várias pessoas que tu vai impactar. Esse é o X da questão. Segundo, não é sobre o que tu acha que tu sabe, é o que tu precisa estudar. E aí esses parques são fundamentais para ti ter atalhos, né? Porque tu vai fazer muita cagada. Se eu pudesse contar quantos apartamentos eu já perdi fazendo cagada, principalmente investindo em tecnologia, porque
Vamos empreender. Não, eu vou criar uma startup com tecnologia e inteligência artificial. Cara, hoje um desenvolvedor é a mão de obra mais cara que tem no mercado. Mais cara. Se tu acha que tu vai criar uma startup hoje já com foco em tecnologia, já prepara teu caixa ou arruma um pai investidor ou um tio investidor, porque não é assim. Mas chegou o ChatGPT aí, né? Chegou o ChatGPT. Que tem feito muita... Muita coisa. Mas, Vitor, tem uma coisa que esse dia eu estava lendo assim. A tecnologia não seca a lágrima de um funcionário teu. Essa foi uma frase que eu escutei e disse, nossa, que soco no estômago. Por quê? Porque o pessoal coloca a tecnologia como resolução de todos os problemas. Vai ter uma pessoa sempre para ter que pensar o tipo de problema que está acontecendo. O ChatGPT vai ocupar um baita espaço, mas não o espaço ainda que um gestor e um empreendedor vai ocupar. Então, eu não vejo como um competidor, eu acho como um ajuste, né? Como uma força paralela. Mas eu quero trazer esse ponto do estudo, porque eu acho que o empreendedor não entendeu ainda que ele precisa estudar muito para ser um bom empreendedor. Não é à toa que o Sebrae está aí, e eu acho que o Sebrae faz um ótimo papel no Brasil, porque ele fomenta, ele dá instrução, cara, gratuito, velho. Então vai lá e estuda um pouquinho, vai entender fluxo de caixa, vai entender vendas, vai entender marketing e tal, porque aí sim tu tem essa capacidade. Então eu acho que a força dos parques tecnológicos hoje, dos hubs de inovação é dar estrutura, dar capacidade para a pessoa entender o que é o negócio, e aí ele pode sair da porta para fora e tentar empreender. Mas saiba que tu vai ter retorno financeiro 10 anos depois, 8 anos depois. Eu sempre digo pro pessoal que eu fui começar a ter break-even estável por 6 meses depois de 8 anos. 8 anos, gente. Tô no meu 10º. Faz 2 anos que talvez eu tenha um pouco de lucro. O resto foi investimento e ferro. Não tem o que fazer. A pandemia eu fiquei 4 meses sem faturar nada e 7 no prejuízo. Então assim, tu tem que ter estômago. Tu tem que estar em casa pensando assim, o que eu faço hoje? Largo tudo. Teve uma financeira minha que disse assim, Márcio, eu tava falando com os advogados pra gente pedir recuperação judicial. Digo, que isso? Recuperação judicial? Eu não vou pedir recuperação judicial. Não, mas é que tu vê, né? Então assim, eu tenho um estômago para aguentar isso, a minha gerente financeira não tinha. Porque pragmática como é, ela não queria isso. Então, exige um estômago, uma resiliência que não é todo mundo que tem. Então, acho que a pessoa, quando ela quer empreender, não é sobre ter flexibilidade de tempo, ter maiores salários, pseudo maiores salários. É sobre ter estômago, sobre ter resiliência, sobre querer estudar muito. Porque se não for assim, velho, esquece, não vai. Cara, é muito bom ouvir o Márcio, né? É bom mesmo. E nessa parte desses ecossistemas ou desses espaços como Caldeira, como Tecnopuc, também eu vejo que é interessantíssimo, né? O pessoal fala em inovação. Vamos lá, inovação. Inovação, se fala tanto de inovação que ficou até uma coisa meio abstrata, né? Inovação. E o que é inovação? Às vezes vai perguntar, eu costumo fazer essa brincadeira, vai na esquina democrática lá perguntar para alguém o que é inovação. A pessoa vai... Talvez o cara que, né, tem um pouquinho mais de acesso à informação, ele vai dizer, não, é uma ideia inovadora, é um aplicativo. Cara, inovação pode ser um processo, um fluxo interno de uma empresa já consolidada que está buscando aumentar a sua produtividade, que está buscando aumentar a sua competitividade. E quem vai ofertar esse produto ou esse serviço ou essa inovação interna na empresa são justamente essas empresas, essas startups que estão dentro desse ambiente. Então, isso é muito bacana também. Eu acho que o contato de quem está iniciando ou quem está pequeno ainda e dos gigantes que estão precisando também se modernizar, que estão precisando buscar novas metodologias, enfim, para não perder mercado, para não perder para o concorrente que está fazendo isso e ele está parado no tempo, né? Eu brinco também e uso como exemplo uma fábrica de tecido, vamos lá, né? Pô, o cara está fazendo tecido da mesma forma há 40 anos. Aí vem um concorrente dele, pegou uma máquina diferente, se ligou que se ele mudar um fluxo interno do trabalho ali, ele consegue fazer, em vez de 50 peças por minuto, ele vai fazer 100 peças por minuto, né? Então, esse tipo de coisa também, o cara que está lá vivendo aquele ambiente, que está vivenciando, ele pode, justamente pelo estudo, pela busca, até pela geração dele, né? Ele vai olhar e dizer, não, mas eu tenho como solucionar isso. E vai lá e oferta. E daqui a pouco o cara faz um baita negócio. E, Ramiro, tem uma divisão também, complementando a resposta do Vitor. Antigamente, tu era um bom... Vamos dizer que eu sou veterinário, eu quero empreender. Onde é que eu vou empreender? Vou criar uma clínica de veterinário, vou vender ração, alguma coisa nesse sentido. Então, o plano de negócios até 2010 era plano de negócios baseado na tua competência ou no que tu sabia. Hoje, o modelo Canvas, ele fala sobre o que tem no mercado para te empreender. Esse é o X da questão. Eu posso até ser veterinário,
Mas está caindo de madura aqui uma fintech sobre meios de pagamento para compra de coleira de cachorro. Cara, hoje tu não olha mais para o que tu sabe, tu olha para o que o mercado está pedindo. E essa questão que tu falou assim, por que startup está tão na moda? Porque startup olha para problemas que tem na sociedade e como resolve isso. E isso se torna mais aderente ao mercado. A gente falava nos bastidores aqui, quanto eu consigo trazer um cliente mais barato? A partir de agora é sobre isso. Não é mais sobre quanto isso vai ganhar. Não, cara. O negócio, a gente entendeu que qualquer negócio, ele se molda e ele tem futuro. Qualquer negócio. Grava essa frase. O problema não é esse. O problema é como eu trago de forma mais barata cliente para ele. É a disputa de atenção e É interesse. exatamente isso. Então, para quem está empreendendo, assim, qual é a solução que tu tem e esse negócio tu consegue trazer cliente barato, de forma barata? Ah, não é... Gente, eu não estou falando que tu vai trazer um cliente que vai comprar R$2. Dizendo assim, pode trazer um cliente que vai comprar R$100 mil. Mas quanto custa para te trazer ele? Quanto tu precisa investir em marketing e vendas para trazer esse cliente, que a gente chama de CAC, custo de aquisição do cliente. Então, esse é o X da questão agora. Então, o empreendedor que está olhando para isso, ele diz assim, nossa, eu trago taças de vidro aqui e eu sei que o meu custo para vender uma taça de vidro é R$2, mas a minha margem é 7. Beleza. O negócio já tem break-even R$25. Esse é o X da questão. Então, o empreendedor agora tem que olhar para isso, porque tem muita solução, tem muito problema no mercado. Olha um problema que a gente vai resolver com uma startup lá. Se chama Colocker. Tem muito condomínio, e aí, pega esse prédio aqui, tem 19 andares, 10 salas, 190 salas. Quantas pessoas trabalham aqui? 2.000. Como que a recepção de 90 salas recebe 2.000 iFoods no meio-dia? Não recebe. Então, eles bloqueiam da pessoa receber iFood porque a recepção vai ter um problema de logística. Então, ela não recebe nem encomenda e nem iFood para essas 2.000 pessoas. O que a startup vai fazer? Ela vai criar uma recepção paralela na frente ou no estacionamento para atender os condôminos por R$19,90 por mês. Olha aí, ó. Entendeu? É isso. Então, assim, por que atender 90 salas se eu posso atender 2.000 pessoas? Ela pegou um problema que nem é dela e o condomínio. Qual que é o problema do condomínio? Fluxo de pessoas e receita limitada. Porque o condomínio só consegue receber hoje de 90 pessoas. De 90 condomínios, 90 salas. Mas essa startup ela consegue receber das pessoas e devolver para o condomínio uma receita que ele não teria normalmente. Esse é o X da questão. Eu resolvo um problema com uma solução e como é que é o meu custo de aquisição? Panfleto ali na frente. O cara tem que ser um bom observador da realidade. Isso aí. Observa a realidade. O que está acontecendo? Bah, aquilo ali não está funcionando bem, cara. Como é que eu posso solucionar aquele problema? Vai no restaurante, fica com o teu olhinho aqui, ó. O garçom tá vindo ali. Quem não faz isso? Às vezes tu fica no restaurante. Tu viu que o garçom nem bom dia me deu. Tu viu que o garçom podia ter botado um guardanapo aqui. Geralmente essa pessoa crítica ela tem um alto poder de pensar em soluções. Exato. Só que o que faz? A crença limitante, mas eu não vou empreender. Cara, vai. Ou pega essas tuas ideias e vai colocando no papel e compartilha com alguém. Quando alguém diz assim, nossa, isso é fantástico. Mas está mudando um pouco essa questão cultural nossa, né? Porque antigamente tu perguntava para uma criança, tu perguntava alguém na faculdade, eu vou usar o exemplo do direito, que é a minha faculdade. Né? Vai perguntar quem no direito ali quer empreender e tal, a maior parte, ou uma boa parte, quer concurso público. Né? Mas eu acredito, pelo que eu tenho visto, também observado a realidade, eu tenho observado que cada vez mais pessoas estão querendo empreender. Né? E isso é uma mudança cultural, isso é uma mudança do nosso ambiente. É que na faculdade, né? Não ensinam os advogados, os Mas alunos não a empreender, montar o seu escritório e fazer realmente aquilo. Isso. Não, sensacional o teu exemplo, é verdade. Não ensina. Mas tem que ter lá cedo, cara, lá de criança, entendeu? Né? A minha mulher gosta muito de ir nesses brechós de criança, que aliás é uma baita sacada. Gostei disso aí, hein? Não, brechó, é uma coisa extraordinária. Isso aí surgiu de alguma mente incrível também, né? Pensando o seguinte, cara, criança cresce rápido. As roupas, vai comprar roupa nova. Claro! 6 meses. Fluxo absurdo. Em 6 meses a roupa cresce muito, então a roupa é nova. É óbvio, comprar roupa nova para criança é rasgar dinheiro. Né? Me desculpem aqui quem fabrica, né? O pessoal, as marcas de roupa, mas é rasgar dinheiro. Então, cara, mas eles são beneficiados por isso. Também são, claro. Porque aí tu pode pensar num produto que dura mais, porque se tu tem... Ó a mente empreendedora aqui, ó. Tu cria um produto que dura mais e o brechó, basta tu ter o teu brechó, meu querido.
Olha o poder da marca. Vamos pegar o exemplo da Carter's. Mas por que o cara vai diminuir a obsolescência programada dele para que aquilo continue perdurando? Quem sabe ele vai ganhar 3 vezes em cima do mesmo produto. Exatamente. Vendi por 200 a camiseta pro Romeuzinho. Aí depois o cara me devolve por 100. Eu vendo de novo por 150. Ele vai ganhar, em vez de ganhar 300 num produto, ele vai ganhar R$500, porque ele foi revendendo o mesmo produto que tem uma duração maior. Exatamente. Acho que esse é o X da questão. Baita sacada. É isso. Devolva aqui sua usada. Recebe na troca. Por que E aí, de novo, assim, o iPhone. Cara, quem não troca iPhone por iPhone vai indo assim. Se talvez a Apple tivesse pensado, e claro, né? Quem somos nós perto da Apple? Eles devem ter uma estratégia muito clara. Mas assim... Ou não. Ou só um minutinho. O Jobs, ressuscita aí que nós vamos resolver isso aí. Mas quanto que gera a economia paralela do iPhone no usado? Tu trabalha com a Hubble. Como é que é? Quanto será que a revenda, com certeza, Vitor, é maior que o faturamento da Apple? A revenda. Porque um celular... No somatório de todas as vezes que ele repassou de um para outro é enorme. Enorme. Fora que não perde quase nada de valor. E é difícil estragar, né? Mas eu falei do brechó porque a mulher foi lá e comprou, cara. Sensacional. Era como se fosse o stand, o caixa de supermercado, né? E uma das brincadeiras que eu faço com a Lavínia, que tem 2 anos, é isso. Vou passando os produtos, vai comprando e ela vai entendendo aquilo ali, e aí ela já quer botar de um jeito diferente, né? Então a gente despertar isso nas crianças desde cedo, e elas são uma esponja de conhecimento, e que elas vão no supermercado, elas gostam, elas observam tal, e nas lojas, enfim, elas começarem a despertar e a gente dizer, olha que bacana esse trabalho, né? Olha que legal que o tio, a tia está fazendo, né? Não criar uma geração aí para querer fazer concurso público, pessoal. Acabou isso, entendeu? Eu acho que nós temos que buscar agora na máquina pública, os concursos obviamente não vão deixar de existir, mas um altíssimo nível de qualificação. Nós precisamos ter excelentes engenheiros, excelentes administradores, excelentes médicos também, mas não para atender o paciente, para pensar e fazer a gestão dos contratos terceirizados, fazer a gestão das parcerias público-privadas, né? Então, eu acredito nisso, eu acredito em a gente ter grandes servidores públicos, pensantes, que eles sejam os gestores desses contratos terceirizados, porque eu não vou botar um arigó também para fazer a gestão de uma terceirizada de um hospital, por exemplo. E vereador, tem uma coisa que é bem importante aqui, tem uma crença do brasileiro que as pessoas que trabalham no órgão público não podem ganhar bem, ou na justiça, assim. Eu sempre digo assim, cara, com todas as limitações que a gente vê, a gente não pode julgar pelos errados, vamos julgar pelas pessoas boas, tá? Pelos profissionais éticos e comprometidos. Se tu pegar um bom juiz, por que não ele tem que ganhar bem? Por que não ele ganhar bem ou muito bem? Por que ele não ganhar 100 mil por mês? Se ele define futuros e vidas ali, milhões de contrato, esse cara tem que ganhar bem, para ele não correr o risco de ser subordinado. Subornado, desculpa. Por que não um cara que define a estratégia do governo... Ou subordinado às corporações. Exatamente. Mas por que não um cara do governo, do poder executivo ou do legislativo ganhar bem para tomar decisões que são importantes? É por isso que a gente está, talvez, concorrendo, trazendo pessoas que têm uma essência muito boa de ajudar a população, mas nem sempre vai ter essas pessoas. Então eu preciso trazer pessoas bem remuneradas para trazer cargos públicos. Ou tu acha que o presidente da ADEL ganha 50 mil por mês? O presidente da ADEL tem 3 mil funcionários, 6 mil funcionários aqui no Rio Grande do Sul. Ele não vai ganhar menos que 150 mil reais mês. Sim. Ele não ganha mais que 2 milhões, menos que 2 milhões por ano. Então, assim, nós temos um governo que trata com 10 mil funcionários, esse cara minimamente tem que ganhar semelhante, entendeu? Então, assim, essa limitação do povo brasileiro de dizer que o político não tem que ganhar bem, cara, tá na mão dele. Talvez, olhem para nós, a gente não tá trazendo as melhores pessoas ainda pro executivo, porque talvez as melhores pessoas têm cargos tão importantes na iniciativa privada. Como é que a gente torna isso atrativo? Então, eu acho que é uma crença limitante que a gente tem. Hoje, por exemplo, vamos pegar assim, quando eu vejo, esse dia eu acho que o governo do Eduardo Leite, ele trouxe a Lisiane Lemos, que saiu do Nubank. Do Nubank, acho que foi. Uma puta executiva. E eu não tô falando de partido nem de posição, tá? Uma puta executiva. Tirar um funcionário do Nubank para um governo estadual é muito difícil.
porque tu vai ter todas as limitações de... Hoje uma operação do Nubank deve ser muito rápida para gente tomar uma decisão e conseguir verba. Imagina trazer para o governo. Cara, vai ser bem difícil. Então, esse para mim é um desafio absurdo. Normalmente são pessoas que vão ter... ou estão no início querendo construir um currículo por ter passado por outro lado do balcão, ou já é o cara que já passou por tudo que tinha que passar, agora eu vou dar minha contribuição para a sociedade. Esse cara pode ser muito bom, mas às vezes esse cara já está ultrapassado também, entendeu? Ele já não tem mais... Talvez ocupa um papel de conselho. Por que a gente não tem um conselho da iniciativa privada? Mas vai ter um interesse por trás. Bom, então vai ter um interesse. Tudo vai ter um interesse sempre, né? Tudo vai ter um interesse. Em todas as esferas. Mas quem quer empreender? Que tu tinha perguntado isso, Vitor, né? Quem quiser empreender, quem quer vir para Porto Alegre, quem quer participar desses ambientes, além de tudo isso que a gente falou, de ser um ecossistema interessante para tu poder identificar oportunidades, para tu ter contato com quem já está mais tempo na estrada, para tu ter a mentoria que é fundamental e tu estudar, né, o que tu vai fazer de fato, né, também se permitir errar, né, o empreendedor... deixa eu fazer esse gancho aqui. Uma vez com o Consulado Geral de Israel, nós estávamos discutindo na prefeitura a criação de um fundo municipal para investir em startups. Dinheiro público. E aí tinha uma grande discussão. Não, mas como é que tu vai botar dinheiro público numa empresa ou num CNPJ lá que o risco de quebrar é altíssimo, né? De não dar certo é altíssimo, né? E aí nós na época, né, o ex-prefeito falando das dificuldades que nós teríamos de fazer isso aqui, porque tu tem o Tribunal de Contas, tu tem o Ministério Público, tu vai vir a imprensa, tu vai vir o cidadão dizer... Pô, botou dinheiro lá. É amigo do cara, tal. Alguém embolsou esse dinheiro, né? E aí o cônsul de Israel disse assim, tu vê lá, a gente faz o pensamento ao contrário. O cara que já quebrou, esse sim que a gente quer investir. Porque a chance dele errar é muito menos, né? Então é uma questão também cultural, de saber lidar com as coisas, saber ter essa visão de mundo, né? Então se permitir errar, de se estar num ambiente desse. E outra coisa, nós estamos daí no serviço público, na prefeitura, na Câmara de Vereadores, buscando criar ambientes agradáveis também para as pessoas poderem vir empreender, né? Porque tu não vai empreender num lugar que é chato. Tu não vai empreender num lugar que depois tu não vai poder fazer um happy hour e numa boa cervejaria. Tu não vai empreender num lugar que não tenha gente legal circulando, né? Que seja um ambiente bom de se viver, uma praça boa. A PUC, né? que a PUC liberou cerveja no Tecnopuc. Olha aí, ó. A PUC é proibido de cerveja em qualquer lugar, mas no Tecnopuc tá liberado. Por entendeu? quê? Criatividade. Porque combina o happy hour do empreendedorismo. Mas ali, é velho. claro, cara, os grandes negócios são feitos assim. É o famoso vender legalzice. Né? Não é isso? Então, criar um ambiente bacana, um ambiente agradável para as pessoas, esse também é uma chave de segredo da cidade para criar um ecossistema de inovação que seja sustentável, que seja duradouro. Tu falou sobre a questão do órgão público investir em startups, né? Esse dia eu tive numa empresa de economia mista e aí a gente falando sobre isso, né? E foi levantada a pauta, tá, mas como é que a gente investe em startup? E teve um outro que levantou assim... Mas e depois, quando vender por milhões, como é que a gente faz? O que a gente faz com esse dinheiro? Eu digo, não, que baita problema. O que a gente faz? Probleminha bom. Cara, uma empresa que você botar 200 mil reais e vão receber depois 20 milhões é um problema realmente que a economia mista não vai saber lidar. É a história do gaúcho e o quanto tu ganha nisso. Cara, então esse é o ponto. Como que... E aí, de novo, assim, não é um problema o órgão público investir em startup, desde que tenhamos regras muito claras. Desde que tenhamos conselhos externos. Porque assim, é que nem a história do fornecedor para o órgão público. Esse é um problema hoje. Por exemplo, assim, eu sou uma empresa de lucro presumido. Eu já parto de 19,33%. Graças à Pértice agora reduziu. Como que eu vou concorrer com alguém do Simples Nacional? Eu não consigo. Ah, mas Márcio, tu consegue explanar a tua qualidade? Não consigo, porque talvez na entrega de um produto, por exemplo, quando tu vai vender palestrante, tu vai por INEX, né? Inexigibilidade, porque o cara é um notório. Porém, eu tenho um concorrente que tem um imposto de 6% do Simples Nacional. Então, o pequeno é beneficiado. E eu acho que, assim, ó, de certa forma, para a sociedade é importante que o pequeno seja beneficiado. Porém, tem alguns eventos que necessitam de uma robustez maior, de uma segurança maior, inclusive financeira. Hoje, quando um palestrante da PSA vai para o Acre, eu tenho alguém acompanhando ele 24 horas por dia com o cartão de crédito liberado, porque pode acontecer alguma coisa no voo, alguma coisa no hotel, alguma coisa nesse sentido. Então, esse tipo de estrutura hoje, para te trazer segurança para o evento, é muito necessária. O que eu quero trazer para cá é como que a gente cria, enquanto Estado brasileiro, uma forma de
empresas boas, grandes ou pequenas, fornecerem sem esse olhar só para o mais barato, sabe? Porque isso é um problema, se tu for ver, assim. Quantas coisas a gente sofre porque o sistema de compra é burro, né? Ele é muito burro, ele pega o menor preço. Absurdo. Cara, isso é absurdo. É um absurdo. Então, assim, as empresas estão avaliando qualidade e o órgão público só preço. E aí entra o que quiser. Mas isso está mudando agora. Graças a Deus. Tá dando pequena mudada. Me dá uma boa notícia aí. Não, tem a nova lei de licitações e contratos, né? Que vai dar uma... Não é só o envelope mais barato. Não. Mas tem a técnica e preço e tal, mas eu vou te dizer, Vitor, no dia a dia, na prática, 95% dos contratos é menor preço. Eu comecei a entrar nesse mundo triste, a gente vai passar por um processo licitatório agora, comecei a ver as regrinhas e aquilo nessa área de sofrência. De comunicação, né, de publicidade, por exemplo, né, houve algumas mudanças importantes, né, para trazer a técnica e preço, sim, porque daí é um serviço que tu não tem como... Tu vai ter que ter uma avaliação para ver se o serviço está sendo prestado é bom ou não, né? Agora, tu vai comprar um parafuso, né? Tu vai comprar vai pneu, fazer serviço de capina, né? É menor preço. Isso foi uma coisa que nós lutamos bastante para mudar dentro das regras que nós tínhamos do jogo. Vou dar o exemplo da capina em Porto Alegre. Antes, até 2017, a capina era paga por mão de obra, por homem-hora, por cabeça. Então, o edital lá colocava, tem que ter tantas pessoas cortando grama com colete laranja, com a cerda da roçadeira de tal milímetro, não sei o quê, todos os detalhes do negócio, tal. Né? Cara, a gente demorou 2 anos para fazer uma mudança de projeto básico, de termo de referência, para fazer uma nova licitação por produtividade. Eu tirei totalmente, eu disse assim, eu não quero especificar nenhum tipo de produto, eu não quero dizer quantas pessoas tem que ter, eu quero quilômetro de capina e metro quadrado de capina. Então, metro quadrado de praça e quilômetro de avenida. Não quero... Se o cara quiser contratar 300 pessoas para fazer com um garfo e uma faca capina, pode fazer. Se quiser contratar uma super máquina que faça sozinho tudo, pode fazer. Entendeu? Não interessa, eu quero capina. Eu não quero pessoas ou o tipo de serviço. Então, às vezes, dentro dessas regras do jogo da licitação, a gente consegue fazer bons contratos, bons editais e dar uma qualificada no serviço público. Mas a nova lei de licitações e contratos, sem sombra de dúvidas, vai ser um diferencial que vai facilitar bastante também esse tipo de serviço. Que permitiu especificar bem o serviço, né? Por exemplo, dentro do audiovisual, eu posso disputar com diversas outras produtoras, mas aí tu vai indo até... Tá, vem cá, já produziu podcast com 3 câmeras, conversas em mesa. Opa, isso aqui não é bom. Então como é que a gente vai ficar só no preço? Né? E, Vitor, aqui eu acho que é um ponto para quem está nos escutando, perguntou se quem quer empreender. Se eu pudesse dar uma dica aqui, eu investiria em empresas de tecnologia em prol do governo. Porém, conhecendo qual governo tu quer vender. Porque entendendo hoje a política do governo federal, do governo estadual e do governo municipal são políticas diferentes. Tá? Mas eu com certeza investiria em startups que têm tecnologia que resolvem problemas para esses 3 governos. Cara, tecnologia hoje é muito moroso, principalmente no órgão público. O Paulo Ebel, que fez a movimentação, a unificação do gov.br, botou 171 sites em um só. Por isso que agora a gente vai ter o CPF, CNH, tudo na mesma coisa. Por causa do Paulo. Então, isso, a máquina pública demora muito, porque não tem mais Paulo Ebel lá no governo federal. Né? Então, tu pode, de alguma forma, pensar em soluções que... Vamos pegar o exemplo de um governo mais capitalista. Tá? É um governo que está olhando para a receita. Como que eu acelero a receita para esse governo? Qual é a tecnologia que eu posso fazer isso? Como que eu pego os flanelinhas e o pessoal que vende cachorro-quente na rua e crio uma forma deles tributarem de uma forma mais tranquila? Deles terem renda, inclusive, para financiar a sua casa. Isso é uma oportunidade. Então, tu tem que olhar para isso, porque o governo vai ter interesse nisso. Num governo, talvez, capitalista. Num governo socialista, ele vai ter outros interesses. E aí tu tem que pensar, e aí, gente, eu sou apartidário, mas como é que eu faço isso como empreendedor olhando para uma oportunidade e a persona é um governo socialista e um governo capitalista? Cara, tu tá assim, ó, com uma visão muito boa e é a realidade hoje, porque o poder público ele demora para reagir, né? Ele tem o seu tempo.
E sempre que o poder público, infelizmente, a classe política daí busca dar respostas rápidas, faz merda, como foi o caso da Lei Kiss. Né? Aquela comoção, obviamente, todo mundo comovido com o que aconteceu. Vamos criar uma lei agora para não acontecer mais. Cara, não é por lei que tu vai evitar uma tragédia daquela magnitude e daquela complexidade com tantos fatores envolvidos. O que aconteceu? A Lei Kiss acabou engessando o empreendedor. Né? Atrapalhou a vida de um montão de gente. Tanto é que agora teve que ser revista, depois de 10 anos. Né? Então, imagina quantos empregos, quanta gente acabou não conseguindo fazer o seu desenvolvimento profissional devido à Lei Kiss. Exato, né? Exato. Então, que é um setor que trabalha com muita informalidade, né? O setor de eventos, pega a Expo Inter aqui, a gente fala quanto que os hotéis, o Airbnb movimenta, né? Mas quantas pessoas guardam carro lá? Quantas pessoas vendem cachorro-quente lá? Quanto o Cavanhas vende aqui de X para as pessoas que vêm? E eu uso esse exemplo para o pessoal visualizar, né? Visualizar o problema. Que o poder público, quando ele quer dar uma resposta muito rápida, normalmente ele faz merda. Porém, né, ele tem o seu tempo a ser cumprido. E o tempo dele agora para se modernizar, para buscar soluções tecnológicas, está chegando no prazo limite. Né? Porque daqui a pouco ele vai ficar tão obsoleto que não vai conseguir mais atender. E aí ele colapsa também. Né? Então, é uma grande sacada essa que tu trouxe. Então, olha o plano de governo aí do governo estadual, federal e municipal, vê o que eles têm que entregar, que vai ser muito difícil sem tecnologia. Investe numa startup em 6 meses, cresce rápido e chega na mesa do governo e pede. Cara, é isso. Eu já ouvi falar de gente que está pensando, inclusive, na utilização do metaverso para algumas questões de licitação, inclusive, que está previsto lá. Né? Uma sala de reunião, um pregão presencial pode ser feito no metaverso? Daqui a pouco pode ser. Oportunidades. Tem muitas oportunidades, tem muita coisa interessante. Vão estudar, como disse o Márcio. Vão estudar, se debrucem sobre as leis, se debrucem sobre o que está vendo, né? Essas oportunidades todas. E a gente, do outro lado do balcão, está buscando facilitar. Né? Tem diversos incentivos, benefícios tributários, tem o InovaPo aí que está, né, vigente na cidade, tem esses novos benefícios tributários de IPTU e TBI também dentro da região do 4º Distrito, do Centro Histórico da cidade. Mas vocês não estão olhando para a Restinga? Cara, eu vou repetir o que eu disse antes. As cidades que fizeram o dever de casa, revitalizaram antigos distritos que eram um problema dentro de toda a malha urbana, isso irradia desenvolvimento para a cidade por completo. Né? E na parte da inovação é muito interessante. Não é só TI, não é só tecnologia. Tem uma cervejaria no 4º Distrito. Né? O pessoal diz, o Ramiro fala muito de cervejaria, que eu gosto de cerveja. Né? Eu também. Né? Mas tem uma cervejaria no 4º Distrito que eles se inscreveram dentro do programa de inovação da prefeitura, mostrando que, ao abrir a fábrica para receber clientes, ao fazer conduções internas de visita, de turismo, mostrando como é que é a produção, contrataram um chefe de cozinha para fazer um cardápio diferenciado e tudo mais, eles comprovaram a inovação e estão com isenção de IPTU por 5 anos. E agora vão renovar por mais 5. Então, o cara não está pagando o IPTU. Porque inovou no seu processo, que não é mais só a fábrica de cerveja. É um bar, é um restaurante de gastronomia, é um ponto de turismo que vende uma experiência. Então, o cara inovou dentro do seu negócio e conseguiu o benefício tributário. E visão 360, né? Todo mundo vai se lembrar aqui que a gente comia o sonho de valsa e o outro bombom lá da Lacta, o ouro branco, e abria o bombom torcendo. Porque a Lacta entendeu que o tributo pro bombom é muito mais caro que o chocolate fechado. E é por isso que a gente não desenrola mais o bombom hoje. Que é o waffle. O waffle, Então, cara, esse é o maior exemplo. O cara não deu oportunidade. É que o IPI do bombom é maior que o IPI do waffle. E aí o bombom é assim. Aí foi a... Bom, a Kraft. Chegaram e disseram, não, mas eu não estou vendendo bombom, isso aqui é um waffle. E aí ela paga menos IPI. Oportunidade. Gênia. Porque a gente não fica olhando. É por isso que o empreendedor fica tanto olhando pro negócio. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, enquanto tu faz a tua empresa funcionar, ninguém faz ela crescer. Pra mim, essa frase, ela é dita. Porque o cara fica imerso na operação. Aliás, falar com esse cara aqui, cara, política... a gente fala offline. O quê? Tu fala esses troços, fica balançando o cara aqui, o cara se vê no dia a dia, tu não pode falar isso assim na lata. Pô, não é permitido isso aí, cara. Não era combinado.
Porque tu fica fazendo a empresa funcionar e não fica pensando em como que ela cresce. É. Então, se tu tivesse pensando em como ela cresce, tu ia estar olhando para o IPI, tu ia estar olhando para o quarto distrito, tu ia estar olhando para outras coisas aqui. Aliás, o IPI dá um podcast sozinho, né? A política de governo, Dá? onde o governo escolhe o que o cidadão brasileiro consome. E Ramiro, eu já estava pensando em criar Eu gravei um vídeo sobre isso. Procurem um vídeo no Instagram depois. Eu gravei um vídeo sobre isso. Daí eu conto a história do João, que o João ia fazer o aniversário dele. E aí o João, um trabalhador simples, humilde, aí ele foi no supermercado, mas ele queria comprar salmão naquele dia. Daí não, o governo já tinha escolhido para ele, porque o salmão tem o IPI de não sei quanto e a tilápia não tem. Então ele comprou tilápia, né? Daí ele queria fazer a barba, né? A espuma de barbear tem o IPI lá nas alturas, então ele teve que usar sabão para fazer, porque o governo já escolheu por ele. Então a política de IPI completamente equivocada que nós temos, né? Que acaba fazendo com que diversos produtos a classe média ou classe baixa não consegue consumir devido a isso, porque é considerado produto de luxo, porque é considerado um produto de elite e essa política governamental absurda que a gente tem. Bota aí depois o link desse vídeo aí pro pessoal ver o... Inclusive, Ramiro, tu me deu uma baita ideia, até vou provocar o Vitor aqui. Vitor, por que a gente não cria um co-work com endereço fiscal lá no quarto distrito? Vai ser bom nas empresas se cadastrarem lá e ter um ISS mais barato aí. IPTU também. Viu? Olha aí, ó. A oportunidade de negócio caindo na mesa. É oportunidade. Bora. As empresas vão pagar menos ISS se estiverem lá. Se nós tiver um coworking lá que a gente possa vender endereço fiscal, fechou. Então, acho que é esse tipo de coisa. Bom, agora Muito bom. Senhores, infelizmente nosso tempo tá chegando ao fim. Cara, convido vocês a deixarem uma mensagem final aí pra quem tá iniciando no ramo, quem vai tirar o projeto agora do papel. Mas antes disso, cara, Ramiro, eu queria dizer que depois dessa conversa, cara, tu tem minha admiração e eu me sinto representado em saber que tem um cara como tu segurando lá forte a nossa classe, e peço que tu faça muito mais por nós aí, que a gente já gosta muito de ti. Que honra, cara. Fico extremamente honrado aqui, feliz com esse feedback e quero estar sempre junto com vocês, aprendendo com vocês. Né? Quando for necessário, puxem as orelhas também, porque assim como o empreendedor precisa muitas vezes errar, né? E para aprender, para avançar, no nosso meio também a gente não vai acertar 100%, a gente não vai concordar 100%, então é fundamental que a gente possa também ter essa proximidade e vocês irem nos ajudando a construir um mandato melhor e uma cidade melhor. E Márcio Spagnolo, cara, é inspirador ouvir tu falar sobre empreendedorismo. É verdade, cara. Eu já tô com 5 CNPJ nas paletas aí. Eu já tenho alguns aninhos de vida, 5 CNPJs na paleta, e cada vez que eu te escuto, eu fico com 2 pensamentos. Eu tô no caminho certo ou eu não tô no caminho certo? E aí eu vou sair daqui, cara, e sempre saio pensando no que tu disse, sempre pego as tuas palavras, e aí às vezes eu fico aqui quietinho, botando no meu dia a dia, tipo, putz, talvez eu tivesse pensado diferente, agido diferente. Então, cara, obrigado pela oportunidade. Eu espero que todo mundo que assistiu esse episódio e viu a conversa dessas 2 grandes figuras aí, que peguem isso, levem para si, tirem do papel, estudem, que eu acho que é uma das principais mensagens que ficou. Eu vou levar isso para casa também, dar uma estudada. E muito obrigado. Deixa aí tua mensagem, Marcelo. Obrigado, Vitor. Eu admiro todo mundo que quer fazer dar certo. Entendeu? Tu é um cara que quer fazer dar certo e isso me orgulha estar aqui na mesa. E poucas vezes eu me senti representado, Ramiro, por um político, assim, sabe? Por alguém que atua na área política, porque a gente fica meio gato escaldado, né? Porque, tipo, cara, só tomando ferro, tu já sabe, cara, o negócio é eu por eu e vamos embora, entendeu? Então, e o empreendedor tem muito de trazer isso para si. Mas é legal escutar um cara que está preocupado com a classe, que entende um pouquinho do nosso dia a dia. Eu acho que o legislativo precisa de pessoas assim que defendam outras classes, né? Eu acho que esse é o X da questão. A gente vê crescendo uma bancada muito da diversidade, da equidade de gênero, mas a diversidade econômica ninguém vem defendendo. E eu acho que tu é um cara que conseguiu trazer isso para mim aqui, e com certeza que tu ganhou não só um eleitor, mas tu ganhou um admirador, assim, cara. Hoje, quando eu for falar no Tecnopuc para os empreendedores, eu vou dizer, cara, você segue o Ramiro já. Então, ou vocês seguem, ou vocês seguem. Porque senão eu não vou nem falar com você. E aí o negócio é o seguinte, agora é missão nossa fortalecer o cara, né? Vamos lá, volume. É isso aí. E aqui vou trazer um ponto, cara, para quem está nos escutando, que empreender é romântico quando as coisas dão certo, quando as coisas dão errado é uma merda, tá? E assim, desculpa, com todo respeito, é uma merda. E tu é que nem casamento, então. É que nem casamento, cara. É que nem casamento. Assim, então, assim, por favor, gente, vão para essa área, mas não acho que vai ser a barbata, que vai ter horário. Cara, pelo contrário.
Mas, de novo, como eu falei antes, quando tu vê um sorriso no rosto, tu vê uma família sendo consolidada através de uma oportunidade que tu gerou, isso sim, e eu acho que o Ramiro tem esse sentimento, porque quando ele fez essas 7 medidas aí que ajudou muitos empreendedores, ele multiplicou por empreendedores versus as pessoas que estão com essas famílias. Então a gente está falando no mínimo aí de 5 mil famílias, no mínimo, que foram afetadas, se não 10 mil, nem tem número aqui para isso. E isso o cara deve dormir e pensar assim, caramba, olha quantas pessoas eu consegui contribuir de alguma forma. Então parabéns. Obrigado. E, gente, empreendam, porque esse é o caminho, tá? Só tem esse, o concurso público é legal, é bacana, mas 35 anos fazendo a mesma coisa, por favor. Eu não me vejo fazendo 5 dias a mesma coisa. Vitor. Inquieto. Vamos lá, vamos dar. E inconformados com a rotina, vamos fazer coisa diferente. Eternos. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês até aqui. Eu espero que vocês tenham anotado, gostado, né? E levem isso para o dia a dia e para a vida de vocês. Empreender é uma delícia. É uma merda, mas é uma delícia. Então, cada conquista do dia a dia, cada conquista da equipe, tudo que acontece em volta quando falam de ti, quando teus negócios acontecem, quando tu ajuda pessoas, quando aquilo que tu criou resolve, quando tu dá voz, dependendo do teu segmento. Então, assim, ó, vai e quando estiver dando errado, continua, segue, vai, porque no fim, cara, tem o pote de ouro. Beijo e até a próxima. Beijo. Valeu.